louvor e a glória e também a minha gratidão a Ele pela sua bondade e misericórdia. Gostaria, irmão, de meditar em capítulo 11 de Números, apenas no versículo 6, que diz assim, irmãos, 5 e 6, que diz assim, o povo de Israel, quando murmurou no deserto, diz assim, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos, poró, das cebola e dos alhos. Agora, porém, estamos definhando e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Observe bem, irmãos, o desprezo. Parte B do versículo. Nenhuma coisa vemos, senão este maná. Este maná. Eu creio que não há, irmãos, coisa mais triste em nossas vidas é quando nós não conseguimos enxergar o amor de Deus, a grandeza de Deus, quanto aos benefícios em que Ele nos proporciona nos momentos comuns, nos momentos que estamos no topo, numa vida próspera, bem como em momentos que estamos em situações tão difíceis, irmãos. O povo de Israel, naquele deserto, nunca lhe faltou durante 40 anos, irmãos. Um pouco mais do que isso, quem sabe, porque demorou um pouco para poder haver aquela infidelidade, aquela incredulidade, e o povo passar a ficar rodeando o deserto por 40 anos, onde quase toda uma geração, sobrando aí apenas Josué e Caleb e os jovens de 20 anos até 20 anos de idade, porque de 20 anos para cima todos morreram por conta da sua incredulidade e infidelidade ao Senhor. Porém, durante todo esse tempo, irmãos, a Bíblia diz que as sandálias não envelheceram, não se quebraram, o pé do israelita não se incharam, e nunca lhe faltou, irmãos, o sustento. Diante de toda essa bondade de Deus, sabe o que os israelitas fizeram, irmãos? Simplesmente disseram, e nenhuma coisa há, vemos, senão este maná. Que o Senhor nos guarde, irmãos, de estarmos cegos, esquecemos da bondade de Deus. Mas eu gostaria, irmão, de consubstanciar essa leitura desse versículo com o seguinte tema. O sinal é muito sério para a nossa meditação, para aviso nosso. Diz assim o tema. Quando o milagre se torna um tropeço em nossa comunhão com Deus. E se você ler a restante continuação do capítulo, irmãos vão perceber que houve um juízo diante dessa atitude do povo de Israel, a ponto até de abalar a estrutura de Moisés, quando Deus disse que alimentar aquele povo, e que Moisés indagou a Deus como eu poderia alimentar tanta gente no deserto, seria eu boi suficiente para dar carne para esse povo? Isso afetou muito a Moisés. Nós possamos tomar cuidado, irmão, porque de acordo com nós lidamos com a nossa vida espiritual, o que nós falamos poderá abalar a estrutura daqueles que estão acima de nós, ou até mesmo daqueles que estão junto conosco caminhando nessa trilha maravilhosa que é o caminho da eternidade, o caminho do Senhor, irmãos. Estamos só de passagem aqui. Quando o milagre se torna um tropeço na nossa comunhão com Deus. A primeira possibilidade, irmão, é quando buscamos de forma desatina, reivindicando como prova do cuidado de Deus.
Porque a Bíblia diz, irmãos, que ela não se furta a esta realidade de que o fato de estarmos caminhando com o Senhor não há de nos privar dos momentos difíceis. Prova disso que a Bíblia, quando em Marcos 4, capítulo 4, relata o momento da tempestade, os discípulos no barco, Jesus também ali no barco, levantou uma grande tempestade, irmãos. E Jesus estava dormindo no barco. E sabe aí um símbolo de que parece que nos nossos momentos mais difíceis, o que nos parece, nos leva a pensar é que Deus está alheio à nossa dificuldade. Porém, aquela passagem nos diz que os discípulos, quando tentaram usar pelos seus meios próprios, sair daquela situação e não conseguiram, irmãos. Diz a Bíblia que eles foram ali com ímpeto no seu sentimento, pelas palavras que disseram a Jesus, revelava isso. E acordando Jesus disseram assim, não te importa, olha só, irmãos, não te importa que pereçamos? Ou seja, é como se dissesse assim, o Senhor vai ou não vai nos livrar desta situação? O Senhor vai nos deixar morrer no meio deste mar, no meio dessa tempestade? Conjectura minha, irmão. Grifo meu. Temos que tomar cuidado, amados. E Deus, o Senhor Jesus foi, e como diz a palavra de Deus, tudo se tornou marasmo. E a situação voltou, e diz as Escrituras que eles puderam seguir a sua viagem e ancorar em Porto Seguro. O segundo texto que mostra também, irmãos, nas palavras de Gideão, quando passando o povo de Israel por aquela situação, aquela perseguição daqueles inimigos, os filisteus, se não estiver enganado, os midianitas, se não me engano, a Bíblia diz que em Juízes 6,13, quando o anjo apareceu para Gideão e falou, homem valoroso, né? Aí diz que Gideão indagou o anjo e disse assim, o que foi feito com todas as maravilhas que o Senhor tem feito? Olha só, mais uma reivindicação, irmãos, desatina por parte daquele nosso irmão, daquele servo de Deus, como foi Gideão. Porque isso é um perigo, irmão. Nós podemos pecar contra Deus, irmãos. Mas nós devemos ficar com o consolo das palavras de Jesus diante daquela tentação num deserto onde não tinha pão, onde não jorrou água da rocha, onde não caiu maná do céu, mas ainda assim, depois de 40 dias de jejum, ainda assim, Jesus manteve a sua confiança e disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A segunda razão, irmãos, que nós podemos fazer com que o milagre, a nossa vida com Deus, torne um tropeço em nossa comunhão com Ele, é quando buscamos de forma egoísta e pretensiosa. Tiago 4,3 diz, pedi, pedi e não recebeis, porque pedis para gastar em vossos próprios deleites. Também, irmão, no capítulo 6 de Marcos, versículo 5, diz a Bíblia que Jesus, diante do seu ministério, diante daquela cidade, que era a cidade da sua origem, do seu nascimento, ali diz a Bíblia que, versículo 5 diz assim, e por isso o quê? Pela incredulidade do povo, por achar que Jesus tinha que operar um milagre na vida de todos, ele diz assim, e por isso não podia realizar ali, olha só, não foi milagre, muitos, foi poucos, ele diz assim, realizar ali nenhum milagre, com exceção, feito a alguns doentes, que ao impor de suas mãos foram curados. Jesus, irmãos, ele tinha um propósito ali. E o propósito dele em fazer milagre, não havia pretensões egoístas.
nem por parte de Jesus, e nem queria ele que os milagres gerassem um sentimento de jactância àqueles irmãos judeus, aqueles israelitas. Mas ali era para revelar somente o propósito de Jesus, realizar o milagre de cura, expulsão de demônios e outros, irmão, milagres e maravilhas, era para revelar a fidelidade de Deus quanto ao cumprimento das suas promessas de que ele enviaria um Messias. Então aquilo ali não queria dizer que as limitações do poder de Deus estavam limitadas. Mas quando Deus não encontra, irmãos, no coração daqueles que chegam a Ele e que requerem do Senhor em súplicas um milagre, se o Senhor não chegar no coração deste pedinte, desse penitente, irmãos, um desejo de realmente, a partir do milagre, reconhecer o doador do milagre, irmãos, esse milagre não vai acontecer. Porque Deus, o Senhor Jesus não realizou aquele milagre diante daquele momento, porque aqueles ali estavam mais preocupados com o milagre do que com aquele que era poderoso para realizar o milagre. E também, irmão, quando nos tornamos ingratos, quando o milagre se torna um tropeço em nossa comunhão com o Senhor, é quando nos tornamos ingratos frente à realidade deles em nossas vidas, irmão. Quantas vezes o Senhor não quis e não quer realizar os milagres em nossa vida, irmãos. Mas aí eu quero encerrar porque não vai me dar tempo. Então, os israelitas, irmãos, todos os dias acordavam e via aquele maná, aquele alimento que faziam pão e comiam. Mas chegou um dia que eles olharam, irmãos, para trás, como fez aquela mulher ali diante de Sodoma. E lembrou das cebolas, lembrou dos alhos, irmão, lembrou, estava deixando e perdendo a sua comunhão porque estava mais valorizando as coisas temporais do que as coisas eternas, irmão. Que nós possamos, irmão, ter cuidado para que nós venhamos a tropeçar diante da nossa dependência e fidelidade a Deus. Eu queria ler aqui em Neemias as palavras de Neemias diante dessa situação em que o povo se esqueceu da bondade e da compaixão de Deus, que é revelado ali em Neemias capítulo 9, a partir do versículo 17, que ele diz assim: E eles se recusaram a ouvir-te, esqueceram dos milagres que realizaste entre eles. Olha só, irmão. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, por isso não os abandonaste. Mesmo quando fundiram para ser um ídolo na forma de bezerro e disseram: Este é o seu Deus, que os tirou do Egito. Ou quando proferiram blasfêmias terríveis, foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los seu caminho, de noite a coluna de fogo não deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentava e deste-lhe água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, nada lhe faltou, as roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra, e os entregaste nas suas mãos com os seus reis e com os povos daquela terra, para que tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhos e olivais. Muitas árvores frutíferas comeram até fartar-se, e foram bem alimentados eles, desfrutaram da tua grande bondade. E eu encerro, irmão, dizendo